Vamos dar início, então, ao painel Mulheres na Ciência. É um prazer moderar esse painel, muito honrada com o convite da organização. Bom, primeiro, eu escrevi aqui para não esquecer nada, eu queria falar algumas palavras antes de passar a palavra para a professora Sandra, só relembrar alguns pontos, né? A participação, por exemplo, das mulheres na construção do pensamento científico, ela é bastante antiga, não é nada recente, ela é talvez tão antiga quanto a própria história da ciência, né? Vários historiadores eles trouxeram à tona todas as contribuições das mulheres, as realizações femininas ao longo da história. O próprio título desse painel, Mulheres na Ciência, hoje é uma disciplina isolada, né? Então, com várias, né, teses e toda uma história que foi revisada pela luta, né, das mulheres por ter seus trabalhos publicados, por ter as suas ideias publicadas e avaliadas ao longo do tempo. Apesar dessas várias contribuições e das civilizações antigas terem várias contribuições das mulheres, quando a gente viu o surgimento da universidade, lá no século XI, as mulheres acabaram sendo excluídas dessa história por um bom período de tempo. E agora, no século XVIII, a gente começou a ver novamente, né, todo o protagonismo das mulheres. Eu não poderia deixar de citar aqui a história da própria Marie Curie, talvez uma das mais exemplares, mais próximas da nossa área, a única pessoa, não estou falando de mulher, a única pessoa a ganhar 2 vezes o Prêmio Nobel. Então, é bem significativo, né, para uma área de exatas. E, apesar desses avanços na participação das mulheres na ciência, tecnologia e inovação, ainda há um longo caminho para a gente ver a equidade na nossa área e na ciência de uma forma geral. E um dos pontos, né, existe, por exemplo, aqui na ciência da computação, apesar da gente ter crescido em número de cursos ao longo dos 24 anos, estou falando aqui no Brasil, né, a busca, né, o percentual das mulheres nos cursos de ciência da computação passou de 34,8% para 15,5%, segundo um estudo do INEP, de 2019. Então, obviamente, né, existem vários fatores que levam a isso. Existe um relatório da Unesco que fala que a busca não é igual por vários motivos: educação sexista, estereótipos, gênero, ambiente educacional, de fato. O fato é que esse desequilíbrio a gente precisa trabalhar e fortalecer com ações como essas que a gente está fazendo. E um dos pontos que as meninas levantam é a pouca existência de mulheres em posições que possam inspirar. Eu trouxe aqui uma frase que eu gosto bastante, né, da Serena Williams, que também é uma tenista negra, né, mas que teve todo o sucesso, que mencionou: o sucesso de uma mulher deveria ser inspiração para outra. E essa, né, talvez um dos principais motivos e orgulho de ter a professora Sandra aqui hoje como inspiração, não é exatamente da área de exatas, mas por ser reitora da universidade. Isso, por si só, já é uma grande inspiração. E eu passo a palavra para... Posso ficar em pé? Acho que eu vou ficar em pé. O professor só sabe falar em pé, né? Sentada amarra a gente. Bom, gente, boa tarde. Está fraco, né? Boa tarde, gente. Isso. Muito obrigada, enorme satisfação estar aqui com vocês. Eu começo agradecendo o convite do professor Renato, vice-diretor do ISEX, que me fez esse convite irrecusável. Eu tenho até um evento logo depois, vou pedir licença que vou ter que sair, mas eu não podia deixar de aceitar um convite do Renato, do professor Luiz, que é chefe do departamento, e de todas as professoras que aqui estão comigo, para falar de algo que, para mim, é tão especial, né? Eu queria cumprimentar também o vice-reitor, que veio a reboque, muito bom, nos apoiando sempre, o professor Gilberto, que é nosso coordenador da CTIT. Sou muito grata ao ISEX e também ao DCC por todo o apoio à nossa gestão.
Eu queria primeiro manifestar a minha enorme satisfação de ver tantos homens nessa palestra. Isso, para mim, é não só uma satisfação, como eu disse, mas também um grato reconhecimento a uma mudança de mentalidade que a gente tem visto na nossa sociedade. Tem uma escritora, da qual eu sou da área de literatura, como mencionou o professor, eu não sou das exatas, eu sou da literatura, sou das ciências humanas, são também ciências, mas ciências humanas. E tem uma escritora que trabalha com esse tema, eu gosto muito dela, o nome dela é Chimamanda Adichie. Não sei se vocês já conheceram, já ouviram falar. Uma escritora nigeriana, que escreve romances, mas ela escreveu também 2 livrinhos que eu acho espetaculares, que já foram traduzidos para o português. A gente encontra para ler, dá para ler numa sentada. E que tem nomes muito sugestivos. O primeiro deles é Sejamos Todos Feministas. E o segundo, Como Criar Crianças Feministas, crianças. Ou seja, ela chama atenção para isso. A luta das mulheres não é só das mulheres, ela é também de todos os homens, porque a nossa luta é por uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde todos estarão beneficiados, tanto as mulheres quanto os homens. Então, isso para nós é muito importante. Nesse dia, eu queria pedir a vocês uma salva de palmas para todas as mulheres que aqui estão, porque nós merecemos. E aqui, quando a gente fala do Dia Internacional da Mulher, e eu não gosto quando eu recebo mensagens só parabenizando pelo Dia das Mulheres, as mulheres são lindas, são maravilhosas, porque não foi esse o espírito da criação do Dia das Mulheres. Foi criado pela ONU em 1975, foi justamente para defender a igualdade de direitos entre homens e mulheres. E eu gosto de usar parafrasear o Martin Luther King, que ele diz, ele fala com relação às questões raciais, mas eu gosto de usar para as questões de gênero, do lugar das mulheres. Ele diz, nós não estamos mais aonde estávamos, mas nós não estamos aonde queremos estar. Acho que isso se aplica à nossa situação, sim. Nós não estamos mais onde estávamos há 20, 30, 40, 50, 100 anos atrás. Mas nós também não estamos aonde nós queremos e precisamos estar como sociedade. Como sociedade. E eu queria citar, falando de sociedade, a ministra, nossa ministra, Carmen Lúcia. Eu disse nossa, porque ela é ex-aluna da UFMG, medalha de honra da UFMG, que deu uma entrevista espetacular ontem na Globo News, não sei se vocês puderam ver, e ela disse uma coisa muito central para a nossa reflexão aqui. Ela disse que a nossa sociedade, não importa o tanto que tenhamos mudado, ela continua sendo, ela é machista, racista e preconceituosa. Infelizmente, essa é a verdade. Essa é a verdade. E ela diz uma outra coisa que é muito importante, acho que vale muito para a área de ciência da computação. Ela diz o seguinte, as mulheres não são invisíveis, elas foram invisibilizadas ao longo dos anos. É o caso da Marie Curie, é o caso da Hipólita, aposto que vocês nunca ouviram falar. Hipólita fez parte da Conjuração Mineira, e não se ouve, nenhum livro de história fala sobre ela. E é o fato de vários casos que nós temos na literatura, na história, na ciência, de mulheres que trabalharam, tiveram sucesso, foram reconhecidas em sua época, de uma certa forma, mas que foram apagadas da história. Então, esse é um momento de resgate que a gente precisa fazer. E esse é um dia importante para a gente fazer resgate dessa natureza. Então, esse é um papel importantíssimo. Eu sei que já me contaram, eu não conheço a área a fundo, mas que a área da computação já foi uma área muito dominada pelas mulheres. E, ao longo dos anos, de uma certa forma, as mulheres foram empurradas para fora da área, não, claro, intencional, mas por causa de várias dinâmicas sociais. A gente já sabe que, à medida que uma profissão ganha mais status social, há uma dominação por parte dos homens e uma exclusão das mulheres. Então, as mulheres são relegadas a algumas profissões que são menos, entre aspas, valorizadas, o que se chama aptidão de gênero. É o que acontece aqui na nossa universidade, em todas as universidades do mundo. Se vocês olharem os dados, 54% dos nossos estudantes são mulheres, 54%, mais da metade.
Você vai para a pós-graduação, aumenta. Você tem 56%, 57% de mulheres. No corpo docente, você já fica mais ou menos ali na beirada, 49%. Sobe um pouquinho, mestrado, doutorado, número de professoras que têm bolsa de produtividade em pesquisa, que é a bolsa para pesquisadores, diminui. Você vai para a gestão, diminui mais ainda. Isso chama muita atenção de todos nós. Isso é chamado de efeito tesoura. Quer dizer, quanto mais há o avanço da carreira, menos mulheres você tem, porque elas vão sendo cortadas do processo por N razões. E todo mundo sabe que, para uma mulher chegar a uma posição, eu posso falar do meu caso, mas é o caso de várias outras, a gente tem que trabalhar muito duro. E são muitos os desafios, muitas vezes desafios compartilhados com a casa, com os filhos, e que faz com que, claro, na hora da produção, você não consiga ter uma produção que seja competitiva no mercado de trabalho. Então, isso é importante a gente dizer. É importante dizer também que, quando nós falamos de espaço ocupado pelas... Eu falo 54% dos estudantes de graduação e 57% de pós-graduação são mulheres, mas aonde elas estão localizadas? Isso é muito importante dizer. Se nós formos para áreas da saúde e a área das humanas, frequentemente, dependendo das humanas, algumas humanas a gente tem uma prevalência de homens, mas nós temos mais mulheres. No entanto, se nós vamos para as áreas exatas e para as áreas das engenharias, esse número diminui drasticamente. Eu estou vendo aqui muitas mulheres, eu fico muito satisfeita de ver que nós estamos, pelo menos, procurando encontrar um equilíbrio nesse sentido. E, como eu disse, à medida que vamos subindo, isso acontece. Eu sou a terceira mulher reitora aqui na UFMG, terceira reitora. Mas isso, claro, é um feito enorme. Nós temos universidades que nunca tiveram reitoras. Nós temos a UFRJ, que é a universidade mais antiga, tem 100 anos, que teve a primeira reitora há 3 anos atrás. Então, nós estamos diante de um fato que é muito diferente do que acontece nas outras universidades. Mas, se pensarmos que a UFMG tem 95 anos, nós percebemos que essa não é situação tão comum assim. Da mesma forma, eu sou atualmente presidente da Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, que é um grupo de universidades que estão localizadas na América do Sul. Em 30 anos, eu sou a primeira reitora. Então, eu gosto de dizer, como eu sou da Letras, um lugar de humanidades que tem muitas mulheres, eu nunca senti nenhum tipo de discriminação por estar exercendo o meu trabalho. No entanto, há mais ou menos 20 anos atrás, eu me tornei diretora de Relações Internacionais da UFMG. Aí eu vi um outro mundo. Um mundo 99% masculino. Só não era sempre que eu estava lá. Eu era a única mulher, frequentemente, em várias reuniões. E, muitas vezes, isso acontece também. Eu, como presidente da associação, como reitora da UFMG, eu vou em encontros internacionais, nacionais, e, muito frequentemente, eu sou a única mulher. Então, isso mostra exatamente esse corte que houve ao longo desses anos todos, e que é importante que nós trabalhemos para mudar essa situação. Então, terminando minha fala, eu queria falar que eu tenho 3 preocupações quando a gente fala desse trabalho, que tem que ser da sociedade, de equilíbrio de gênero, de repúdio a toda a violência que as mulheres sofrem, a todo tipo de assédio, a todo tipo de exclusão. 3 preocupações centrais. Primeiro, é uma questão que eu gosto muito de dizer, que eu chamo que é a distância entre nós. Isso é o nome de um livro também. Como eu sou da literatura, é inevitável ficar citando livros. É um livro maravilhoso para quem quiser ler, mas fala justamente de uma coisa que, para mim, é muito cara, que, mesmo quando nós falamos de mulheres, nós temos que estar atentas a uma diferença entre nós, há uma distância entre nós. Eu venho de uma família do interior, primeira pessoa que cursou a universidade, cheguei onde eu cheguei, com muito esforço, mas eu ainda sou privilegiada como reitora, uma pessoa branca que está à frente da universidade. Mas, se vocês olharem a minha situação, eu posso até sofrer algum tipo de assédio, posso até sofrer com alguma consequência, e a gente sofre, mas não é nada comparado com as mulheres negras, as indígenas, as mulheres que não tiveram a oportunidade de estar na universidade, que moram numa
comunidade que não tem acesso a nada, que é mãe, que é provedora de família, que é o que nós chamamos da feminização da pobreza. Então, é importante a gente estar atento a isso. Nós estamos aqui, nós temos também que pensar das pessoas que estão fora, que não conseguiram entrar. E nós temos, eu pelo menos sinto que a gente tem como universidade, eu tenho como reitora, um compromisso com essas outras mulheres que não estão aqui conosco. E que eu não posso falar pela realidade delas, mas a gente tem que procurar abrir espaço para que elas possam conhecer a universidade, que elas possam estar aqui, que elas possam falar da realidade delas, que é muito triste em muitos casos. A gente vê, é só abrir o jornal para a gente ver uma outra realidade bem distinta daquela que nós, que estamos aqui, muitas vezes frequentamos. Então, essa é uma questão que eu acho muito importante a gente destacar. Tem uma outra questão também que eu acho muito importante, que é o que se chama de estereótipo de gênero. Eu detesto quando me perguntam assim, o que é ser reitora é diferente, reitora mulher, de um homem na mesma posição? Mas que pergunta é essa? Que pergunta é essa? Porque essa pergunta nos leva a responder, não, a mulher é melhor gestora, que ela é mais cuidadosa, ela é mais carinhosa, ela é mais delicada. Bom, mas tem umas mulheres que não são. Eu não sou, posso garantir para vocês, né, Ricardo? Né, Renato? Renato conhece o Luiz também, sou brava. Então, assim, esses estereótipos de gênero não nos levam a lugar nenhum. Falar que, por exemplo, as mulheres têm essas características, os homens têm essas, não nos leva a lugar nenhum. Há muitos homens que são muito atenciosos, têm as mesmas características. Então, isso é uma questão que a gente precisa também questionar na nossa sociedade. Esse cargo, por quê? Porque isso vai levar a uma conclusão muito simplista. Esse cargo não serve para a mulher. Por quê? Ela é muito doce, ela não consegue se impor, não consegue falar em público. Mas isso não necessariamente é uma qualidade inata das mulheres. Há homens que são assim e vice-versa. É você rotular as pessoas de acordo com o gênero ao qual as pessoas pertencem. Então, essa é a segunda questão que eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente fala disso. E esse estereótipo leva, muitas vezes, a situações que até hoje eu vivi há um mês atrás. Que é você, por exemplo, isso é muito comum, que numa sala de aula os homens falem mais do que as mulheres. Isso é a maneira como nós fomos criadas, muitas vezes, não que todas sejam assim, eu estou falando de um modo geral. Então, isso acontece, muita situação, por exemplo, uma questão muito comum é a interrupção das mulheres durante a fala. Isso acontece, é uma forma de não ouvir ou de não prestar atenção. Isso aconteceu recentemente no encontro com reitores. Eu estava falando, me interrompeu uma vez, me interrompeu a segunda vez. Eu pedi, reitor, por favor, eu estou terminando o meu raciocínio, depois, então, nós podemos continuar. Se vocês observarem, há dados científicos de estudos sobre isso, que isso não acontece com frequência, interrupção de homens por homens. Uma outra questão que acontece com muita frequência, isso também tem sido estudado por muitos estudiosos, é que, por exemplo, você traz uma questão, hoje eu estava de manhã cedo na Defensoria Pública, e a nossa procuradora-presidente do TRF6 deu esse exemplo, que ela vai muito em reuniões, muitas vezes ela dá uma ideia, daqui a pouco você tem uma pessoa, um homem, reiterando a ideia, e aquilo vira a ideia do homem, sem dar razão à ideia que a mulher apresenta. Acho que todo mundo que está... Estou vendo várias mulheres balançando a cabeça, que isso muitas vezes acontece conosco. E isso, eu vou dizer claramente, isso não é porque os homens querem fazer, não, eu vou fazer isso com elas. Não é, é uma coisa que faz parte do âmbito do simbólico na nossa sociedade, que tem a ver com o estereótipo de gênero. Por isso que eu disse, um dos embates que a gente tem que ter é contra esses estereótipos de gênero. E eu gosto muito de uma poeta, ela faz cordéis, que ela fala, lugar de mulher é onde ela quiser estar e como ela quiser estar. Não tem essa obrigatória de rótulos de gênero. E a terceira questão que eu queria pontuar aqui para a gente pensar um pouco é o que a gente chama, quando a gente fala dessas questões, de ética do cuidado. Isso foi algo que afetou demais as mulheres durante a pandemia. A situação e o dado das mulheres após a pandemia piorou de forma assustadora. Os dados todos, em termos de violência contra as mulheres, todos devem ter visto isso. Em termos de produção científica, caiu assustadoramente. Eu faço parte de vários comitês, a CAPES, CNPq, já acendeu a luzinha. A produção caiu. Por quê? Por causa do que nós chamamos de ética do cuidado. E que tem a ver com o ponto anterior, que é o estereótipo. Quer dizer, o que acontece quando nós começamos a viver numa situação
como foi a da pandemia, né? O que é comum, claro que não é, todos os casos não foram assim, mas muitos dos casos que aconteceu que as mulheres ficaram em casa tomando conta dos filhos, e por causa dessa ética do cuidado, que é muito fortemente ligada às mulheres, essas mulheres ficaram sobrecarregadas com esse trabalho e também expostas a uma condição de violência. Então, nós ainda teremos muito o que recuperar em termos de igualdade de gênero daqui para frente. O Brasil tem um dos piores índices do mundo em igualdade de gênero. Nós estamos no número 94 em desigualdade, aliás, entre 140 países. Então, é drástico. Os países da América do Sul praticamente estão todos acima do Brasil. Então, os dados são assustadores, a situação é muito pior do que a gente gostaria depois da pandemia, e nós, aqui na universidade, nós temos um papel importantíssimo. Aqui eu digo as professoras que estão aqui, que vão falar, e todos vocês também. Nós temos um papel que eu queria reproduzir mais uma vez uma fala da escritora Adite. Nós temos que cuidar para que outras mulheres venham depois da gente. Eu não quero ficar na terceira reitora, quero que outras venham depois de mim. Eu quero que outras mulheres venham depois de vocês. Eu quero sociedade igual, que as mulheres não precisam ganhar 20% a menos do que os homens na mesma posição, com a mesma profissão. Porque isso é bom, não apenas, como eu disse, para nós, mas é bom para todos vocês. Uma sociedade mais justa, uma sociedade que trabalha para o desenvolvimento social e econômico, porque tem um viés econômico também, né? Eu mencionei a feminização da pobreza. Quanto mais as mulheres entram no mercado de trabalho, quanto mais elas são independentes, melhor é o desenvolvimento social do país. Há estudos que mostram isso também. Então, acho que é essa que é a nossa missão. Eu gosto de fazer dessa a minha missão também, e a missão de cada um de nós que estamos aqui na universidade. Vozes para as mulheres, para que esse dia não seja apenas um dia de comemoração e de flores. Flores e comemoração é bom também, mas que seja um dia de reflexão para a gente pensar no nosso futuro como sociedade. E o futuro da sociedade só pode ser bom se a gente conseguir respeitar e incluir as mulheres também, e que seja uma sociedade de iguais, nem mais nem menos, igualdade apenas, que é o direito que nos é dado pela Constituição. Muito obrigada, enorme prazer estar aqui falando com vocês, e podem me convidar que eu voltarei sempre. Muita satisfação ver esse auditório cheio, para ouvir a gente falar um pouco da nossa realidade, que muitas vezes é diferente das outras pessoas e dos homens em especial. Muito obrigada, um ótimo evento para vocês. Bom, vamos dar continuidade. Então, agora eu vou pedir para a Raquel Lara, por favor, fazer as suas considerações. Obrigada. Então, eu sou a Raquel Lara. Vou ficar aqui sentadinha mesmo. Acho que fica mais um ambiente assim, de bate-papo. Então, eu sou ex-aluna do DCC, fiz aqui minha graduação em Ciência da Computação e também o mestrado na área da computação. Eu sou gerente de um time de desenvolvedores de software na Cadence, trabalho nessa empresa já há 10 anos. Sou também a mãe do Gabriel e do Matheus, meus filhos. E eu também faço parte, na Cadence, de um comitê bem importante, que é o Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, aqui no Brasil. Então, parte das dicas que eu trouxe hoje foi debatido nesse comitê, num evento que a gente teve ontem, também lá no nosso escritório. Então, vou falar um pouquinho de dicas, né, para como que os homens podem ser aliados das mulheres, tanto no ambiente de trabalho, como eu acredito também no ambiente aqui acadêmico e até mesmo familiar, né? Porque, como a nossa reitora mencionou aqui, né, nós estamos buscando uma sociedade mais justa. E a equidade é importante para isso. Então, nesse contexto que a gente está trazendo hoje, desse grupo de minoria aqui na tecnologia das mulheres, o que significaria a equidade, né? Significaria que os homens pudessem dar para as mulheres aquilo que elas precisam
para elas terem as mesmas oportunidades, né? Então, tem um compromisso. Então, se todos nós já entendemos que queremos essa sociedade mais igualitária, então fica aqui algumas dicas, né, de como os homens podem ser assim aliados por essa causa, né? Então, acho que a primeira dica mesmo, de verdade, de coração, é vocês estarem aqui. Então, muito obrigada por isso, né? De fato, é impactante, né? Deixa a gente muito feliz, que mostra uma atitude concreta de querer ser aliados, entender os desafios que a gente enfrenta e, de certa forma, também se colocar ao nosso lado, né? Nos apoiar. Então, obrigada. Depois, acredito que uma dica interessante aqui, que a gente pode pensar, é que grupos de minoria precisam do apoio, da voz de fala, vamos dizer assim, também, dos grupos mais majoritários. Precisa, né? Por isso que a gente está chamando o grupo dos homens de aliados aqui nesse contexto. Então, como que vocês podem agir, assim, dar dicas de ação mesmo nesses ambientes? Então, uma dica é que vamos trabalhar para dar crédito para as ideias das mulheres. Então, a gente já viu aqui isso na nossa história, a gente sabe que isso acontece também no nosso dia a dia, de, às vezes, as ideias das mulheres serem ignoradas porque estão vindo das mulheres. Então, dar crédito para as ideias, dar crédito também para os trabalhos que as mulheres desenvolvem, né? Depois, acreditar nesse objetivo de lutar pelo DEI, né? Diversidade, equidade e inclusão, soma, né? Nós não estamos aqui buscando uma competição ou medir força de domínios, né? Nós estamos buscando mesmo somar. Então, acreditar nisso. Depois, situações que eu também, às vezes, vivo no meu ambiente de trabalho, que eu acredito que pode acontecer aqui também, é que, às vezes, o grupo majoritário assume coisas para o grupo minoritário, sem perguntar, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Quando eu estava grávida do meu segundo filho, surgiu uma oportunidade de mudança de carreira para a área gerencial, e eu pensei assim, nossa, eu quero muito essa vaga. Eu já tinha até falado com o meu gerente que eu queria mudar. Então, eu me senti muito acolhida quando ele perguntou se eu queria essa oportunidade, se ela era boa para mim, naquele momento da minha vida. E eu poder responder, sim, claro, né? Não cair, talvez, nos estereótipos, né, que a gente já discutiu aqui hoje, porque eu queria a minha realização, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, né? Uma coisa não tem que excluir a outra. E eu estava me organizando para isso, para crescer nos 2 âmbitos da minha vida. Então, não assumir e sim perguntar, né? Uma dica simples, mas que fez toda a diferença na minha vida, né? Então, depois a gente conversou isso também no escritório, e eu acho que é legal vocês pensarem isso também, como que a gente tem que balancear cargas de tarefas que não são honrosas, né? Vamos dizer assim, cuidado da casa, né? Às vezes também no ambiente de trabalho, quem toma nota, quem organiza o time, quem organiza alguma coisa para uma reunião, também aqui no ambiente acadêmico, né? Eu lembro também da minha vida estudantil, perceber que, às vezes, algumas tarefas elas não vão trazer notoriedade, não vão trazer exposição, então, que seria bom não ficar só com o grupo, para dizer assim, aquilo que a gente não quer fazer, então, traz para o grupo minoritário. Então, ter esse balanceamento. Então, por exemplo, eu participo, às vezes, de atividades em que a gente tem várias reuniões e a gente faz um rodízio de quem cada vez vai tomar notas, para que todo mundo faça esse tipo de tarefa, né, que não é tão honrosa. Depois, a comunicação inclusiva. Então, nós ouvimos aqui a reitora falando, isso também acontece, às vezes, no trabalho das mulheres estarem mais sofrendo esse tipo de interrupção. Então, a gente prestar atenção nisso, homens, dessa comunicação inclusiva, de dar esse momento de voz de fala para as mulheres, de prestar atenção que isso acontece, às vezes, de uma forma até inconsciente, então, que a gente tem que exercitar para trazer para o consciente, né? E aí eu lembro também de um dia que eu estava numa discussão técnica, e aí já é um termo que eu escuto por aí, de man-explaining. Significa assim, um homem explicar aquilo que eu não estou pedindo para explicação. Então, eu lembro que a gente começou uma discussão técnica, e ele me perguntou assim, você sabe o que é indução? Eu respondi, sim, porque eu sei o que é indução.
E aí ele falou assim, então, indução é o processo em que a gente pode começar. Então, isso é o mansplaining, né? Cai um pouco naquela ideia também de assumir, né, de algumas coisas. E aí eu acho que aqui entra também um pouco de empatia, outra dica, de ser capaz de se colocar no lugar do outro, né, sobretudo do grupo de minoria. Então, uma vez eu também tive a oportunidade de fazer um treinamento sobre isso, o impacto das mulheres na tecnologia, e quem estava dando a palestra, a mulher falou um caso real que aconteceu isso com ela, que ela estava no telefone, no avião, vindo para o Brasil nos dar esse treinamento, e aí ela despediu da filha, falou assim, um abraço. Então, deu a entender que ela estava comunicando com esse cuidado, né, familiar. E aí, assim que ela terminou a ligação, o homem perguntou, você é dona de casa? Ela falou assim, não, eu tenho meu próprio negócio e eu sou de consultoria. Estou indo ao Brasil dar um treinamento. Aí ela perguntou para ele, e você, é dono de casa? E aí o assunto acabou, 11 horas de voo, nenhuma palavra, fechado. Então, por quê? Porque a gente tem que ter essa empatia. Se a pergunta serve para um lado, tem que servir também para o outro, certo? E aqui eu acho que entra também um aspecto de educação, que todos nós somos convidados, né? De ter essa ação de nos educar de forma amigável, porque muitas vezes não é de propósito, né? Tem raízes aí culturais, sociais, estruturais, então a gente não vai mudar do dia para a noite, mas nos traz uma responsabilidade de agentes. Então, para a gente ser agente concreto aqui, faz sentido, sem dúvida, a gente prezar por falar quando a gente percebe que alguma coisa não é legal ou que não está de acordo com essa equidade que a gente está buscando. Serve também para a gente receber o feedback de alguém, a correção fraterna aí de alguém, para a gente continuar seguindo, construindo esse ambiente que a gente quer, né? Então, acho que essas são as dicas. Estou dando uma olhadinha aqui no meu tempo também, porque eu tinha algumas dicas aqui para partilhar do que a gente vive lá na Cadence, algumas ideias de coisas que também podem ser concretamente feitas no ambiente de trabalho. Então, uma das coisas é que a gente busca realmente a diversidade, trabalhar concretamente nisso. E aí a gente tem algumas atitudes focadas, por exemplo, a gente tem uma visita focada, até organizada aqui, algumas de vocês estão inscritas para visitar a gente, então esse mês a gente está dedicando mesmo para as mulheres, para conhecer o nosso escritório, para conhecer um pouco do nosso dia a dia, e como também pode fazer parte da Cadence, eu acredito também em tantas outras empresas. Tem esquema de bonificação, né, para indicar profissionais para trabalhar, e, no caso da Cadence, o bônus é 25% maior se a gente indica uma mulher, né? Então, são ações concretas para fazer o ambiente ser mais diverso. E, quando a gente fala dessa equidade também da carga, né, vamos dizer assim, de trabalho, também familiar, na Cadence a gente tem 3 coisas que eu acho bem interessantes nesse sentido, que é um sistema híbrido de trabalho, então, de casa e também no escritório. A gente tem, uma vez por mês, um dia útil que é feriado para nós. Então, isso também facilita essa divisão de carga parental, carga de cuidado de casa. E tem também a questão que nós somos parte da empresa cidadã, né, em que a licença maternidade é estendida para 6 meses e a licença paternidade para 20 dias. Então, isso também ajuda a não cair nesses estereótipos, né, do cuidado, da ética do cuidado. Então, acho que essas são as dicas principais e, claro, também o DEI, né, o comitê que traz esses debates e também me ajudou a montar aqui essas dicas para hoje partilhar com vocês. Obrigada. Obrigada, Raquel, pelas dicas, pelas contribuições. Agora eu vou pedir para a professora Raquel Prates. Luiz, você... Me desculpa, eu tive que chamar a subchefe. Obrigada, Michele. Obrigada, Raquel. Então, nosso objetivo aqui hoje, né, falar sobre a questão das mulheres, eu acho que é dividir um pouco a nossa experiência, né?
Mas é como a reitora falou, como ser mulher. Eu, por exemplo, só sei ser mulher, né? A gente nunca foi homem para comparar, mas a gente vê o que está à nossa volta, né? Então, eu acho que essa postura, né, a vivência que a gente tem, não tem como separar a nossa vida pessoal e profissional. Isso ninguém, né? Assim, você tem a carreira profissional, você tem sua vida pessoal, mas essas coisas se falam ao longo da nossa vida. Eu me sinto privilegiada, porque uma das coisas, eu acho que uma das coisas que eu, né, tiro da fala da Raquel e da reitora, que são a mudança, né, essas dicas, essas iniciativas, elas são importantes para as pessoas pensarem, para induzir as mudanças, mas muitas das mudanças vão vir do nosso dia a dia, como que a gente vive dentro de casa, como que a gente muda a cultura que nos cerca, que muitas vezes é machista, é preconceituosa, todas essas coisas. Então, nesse sentido que eu me sinto privilegiada. Me sinto privilegiada porque eu venho de uma família que nunca teve, nem de um lado nem de outro, machismo. A minha avó materna teve 9 filhos, trabalhou fora a vida inteira, nunca parou de trabalhar. Claro que ela tinha, né, a mãe dela que olhava os filhos, mas ela nunca parou de trabalhar. E o pai dela, quer dizer, na década de 30, falou assim, não, minha filha, vai estudar, vai para Belo Horizonte, estuda, isso é que é importante, que não era uma coisa comum naquela época. Quando meus pais se casaram muito novos, minha mãe trabalhava, meu pai estudava, então, quando eu nasci, meu pai que ficava em casa, que ele era estudante, que cuidava de mim enquanto minha mãe trabalhava. Era normal, não tinha problema, ninguém tinha problema com isso. Então, né, eu cresci num ambiente que não tinha esses preconceitos de ser mulher, ser homem, estereótipos que a gente vê. Mas, ao longo da vida, né, a gente vai vendo as coisas que nos cercam, as pessoas próximas, que às vezes tem. Então, eu lembro, eu fui uma colega aqui, né, eu me formei aqui no DCC há vários anos atrás, e naquela época tinha bem mais mulher nas turmas do que hoje, a gente estava fazendo uma conta, era 25%, pelo menos éramos mulheres, e eu fui para a casa dessa amiga minha, a gente saiu, não sei o quê, eu fui dormir lá uma noite depois que a gente saiu. E a família dela, ela era caçula de 7, 8, eram vários filhos, mas me impressionou muito o seguinte, quando chegou no sábado de manhã, ela e as irmãs dela tinham que acordar e ajudar a mãe. E os irmãos podiam dormir até a hora que quisesse. Eles podiam dormir até 1 hora, eles não tinham que fazer nada na casa, e elas tinham que acordar, independente da vida delas anterior, para ajudar nas tarefas de casa. Eu fiquei muito chocada com isso, que não era uma realidade que eu vivenciava, e que são coisas que, às vezes, vêm de estereótipos de gerações sociais, etc., e que a gente vê acontecendo. Então, eu já vi, né, até isso tem mais de 30 anos, mas até recentemente, né, uma aluna que foi nossa aluna, casou, não sei o quê, uma vez ela me contou, não, ela e o marido se formaram aqui, né, trabalham. Ela falou assim, não, é ele que cozinha lá em casa, porque eu não sei cozinhar, mas a família dele não pode saber que eu não sei cozinhar e que é ele que cozinha. Isso agora, nessa década. Então, né, com todos os Masterchef, que, né, os homens são muito mais chefes que as mulheres, enfim. Então, você tem todos esses estereótipos que nos cercam e que a gente vai vendo. Então, essas coisas, né? Tipo assim, eu viajava desde que, né, meus filhos nasceram, eu já era professora. Aí, falou assim, você está na conferência? Quem está com seus filhos? Eu falei, o pai deles. O pai deles está lá com eles, está cuidando deles e tudo. Mas duvido que algum colega nosso, homem, chegou numa conferência e alguém fez essa pergunta. Você está aqui? Quem está com seus filhos? Duvido. Porque você tem essa ideia de quem é responsável pelos filhos é a mulher, quem é responsável pela casa é a mulher, né? Então, eu acho que essas mudanças, elas têm que ser feitas no dia a dia. Então, é dentro de casa, às vezes vem pessoas que, né, teve uma aluna, quando eu estava no pós-doc, uma aluna que estava na Unicamp, ela chegou lá, era brasileira, ficou com a gente lá um tempo, e ela fazia mestrado na Unicamp, ela era de Manaus. Ela falou assim, não, meu pai tem muito desgosto de eu fazer mestrado, de eu querer fazer doutorado. Meu pai queria que eu ficasse em Manaus, fosse professora primária, casasse e tivesse filho. Esse é o sonho do pai dela para a vida feliz da filha, que é uma pessoa que a gente presume que é das pessoas que mais amam, né, a gente, são os pais. Então,
às vezes, são coisas que não é porque a pessoa te quer mal, não é porque ela vai fazer, é porque ela foi criada assim, é a visão dela de vida, e são pequenas mudanças que a gente tem que fazer, né? Então, uma coisa que, às vezes, as pessoas me perguntam, como é que você faz para conciliar, como é que você faz? Família, a gente, né, não escolhe, mas as pessoas que estão perto da gente, a gente escolhe. Então, escolham aquelas pessoas que vão te apoiar, que vão te fazer crescer, que não vem cheio de estereótipo, que não vem, no caso das mulheres, você não pode usar essa roupa. Quem manda na minha roupa sou eu, né? Quem manda no meu cabelo, tudo sou eu. Então, essas coisas que são pequenas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Tá? Na minha vida profissional, nunca me senti discriminada por ser mulher, né? Então, assim, eu acho que a gente está num ambiente da universidade, mas a gente vê histórias, relatos no mercado, até dentro da universidade, de histórias diferentes, né, da nossa. Mas a gente tem que fazer essa força, chamar a atenção das pessoas quando elas, às vezes, sem querer, né, estão assumindo um estereótipo em seu nome, ou fazendo alguma coisa que, às vezes, né, de várias gerações que estão vindo, e a gente tem que ir mudando aos pouquinhos para a gente chegar numa sociedade que é essa que a gente quer, onde todo mundo seja, né, igual. Então, eu agradeço, né, o departamento sempre tem feito esse esforço, há muitos anos que a gente faz, né, de ter essa igualdade, de ter mulheres, de acolher as alunas quando tem dúvidas. Então, nós todas estamos aqui e sempre estamos à disposição aí, sempre que precisar, né, e que tiver qualquer questão. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada. Agora eu vou pedir para a professora Ana Paula, por favor. Gente, boa tarde. Meu nome é Ana Paula, né? Eu sou professora do departamento do DCC, esse ano faz 10 anos, né? E a Michele me pediu para falar um pouco, e acho que também é interessante dentro do que a reitora falou, que é a questão de como atrair mais mulheres para a área de exatas, né? Então, a reitora trouxe, né, o número de 54% de alunas, né, na universidade, mas a gente vê nas nossas salas de aula, né, dos SECs, né, o número o desbalanceamento, né, entre homens e mulheres, né? Isso vem mudando, né, mas ainda é um número muito pequeno, né, quando a gente olha para os nossos pares. Em termos também do Departamento de Ciência da Computação, todas as professoras, acho que estão aqui, acho que são de 8 a 10 professoras, no universo de 65 professores, né? Então, a gente tem ainda, na área de exatas, esse desbalanceamento. E no departamento, desde 2015, a professora Mirella não está aqui com a gente, mas ela trouxe a ideia da iniciativa de como o Departamento de Ciência da Computação poderia contribuir para atrair mais meninas para a nossa área, né? Gostaria de ressaltar que essa não é uma iniciativa somente do Departamento de Ciência da Computação, mas também da Sociedade Brasileira de Computação, né? Como atrair meninas para a área de exatas, né? A gente sabe que existe ainda na nossa sociedade aquela ideia de que a menina vai brincar com coisas mais de cuidado, a casinha, enquanto o menino vai lá e monta um brinquedo. Isso tem mudado, isso é muito bom, mas, infelizmente, isso acaba enraizando a ideia de que uma menina não pode, não tem uma capacidade de ir para uma área de exatas, né? Então, isso, várias empresas, né, com essa questão da inclusão, também buscam isso. E, no nosso departamento, a professora Mirella, em 2015, juntamente comigo, com as demais professores, a gente começou uma iniciativa que a gente chamou de Beat Girls, que é essa questão de atrair meninas para a computação. Essa iniciativa, basicamente, a ideia principal era fomentar eventos que a gente tivesse contato com meninas fora da universidade para atrair, né? Seja através, em 2015, depois acho que foi 2016, 17 e 18, a gente foi parceira da Google com o evento Mind the Gap, que a gente tinha um dia de imersão aqui na universidade, onde a Google selecionava meninas de destaque na área de exatas em várias escolas de ensino médio e traziam para ficar aqui em Belo Horizonte um dia na Google e um dia aqui com a gente no departamento. Então, a gente tinha lá toda uma
um conjunto de atividades, palestras, painéis, justamente para motivar as meninas, né, que muitas das vezes, eu sou boa em matemática, mas eu não penso em fazer computação. Né? E depois que elas iam na Google e vinham aqui, elas, não, agora eu já vou considerar, é uma coisa interessante, acho que eu posso fazer coisas diferentes, né, principalmente a computação como uma área que auxilia outras áreas, né? Então, acho que isso está cada vez mais claro também para a sociedade em geral. Então, acho que isso também tem atraído mais meninas para, né, vir para a nossa área. Além disso, a gente também tinha... Aí a pandemia, obviamente, acabou quebrando um pouco isso, né? Mas a gente também tinha os eventos de recepção das calouras, né? Então, a gente trazia as meninas, justamente com essa ideia que a Raquel falou, de abrir um canal direto com as meninas, com as professoras, né? Para muitas das vezes você tem um problema que você não quer comentar com um outro professor, um outro colega, poder vir a gente também, e a gente está aí para ajudar. Né? E dentro disso, né, no âmbito da Sociedade Brasileira de Computação, existe esse movimento, que são o movimento Meninas Digitais, né, que acho que a Mirella me falou que que começou em 2011, se eu não me engano, que é justamente para reunir, porque não é só a gente que faz isso, né? Várias universidades possuem esses grupos para tentar atrair meninas. Né? E hoje a Mirella ela é responsável por essa iniciativa. Então, assim, eu acho que nós, como universidade, né, se a gente quer mudar essa questão da desigualdade na área de exatas, a gente também tem que abrir uma comunicação direta com a comunidade. Né? Então, eu acho que esse projeto, por conta da pandemia, ele deu uma parada, mas a gente quer voltar a fazer. Então, eu acho que o meu papel aqui é convidar as meninas que queiram participar. Né? Pode entrar em contato comigo, com a Michele, com a Mirella, ou com uma das professoras aqui, e a gente pode pensar em atividades não só de fomento também, de trazer meninas, mas, uma vez que vocês estão aqui, como a gente pode ajudar. Né? E existe também a iniciativa da Pamela, que é nossa aluna de mestrado, né, que foi nossa aluna de SI, que é justamente uma comunidade de suporte a meninas. Né? Então, eu vejo esse tipo de ação como muito proveitosa. Né? Então, assim, aqui o meu papel é fazer um convite a vocês. Eu também, como a Raquel, me sinto privilegiada, assim, porque eu não me senti, acho que, pelo que eu me lembro, pode ser que eu tenha esquecido, né, de ter sido desprestigiada por sofrer algum preconceito dentro da minha profissão por ser mulher. Mas, assim, de novo, eu acredito que isso é um privilégio meu, porque cada um tem uma história, e eu acho que compartilhar isso é importante. Então, fica aqui o meu convite. Quem sentir interesse, não precisa ser só aluno da computação, de sistemas de informação, de matemática computacional, que são os cursos do DCC, mas de engenharias em geral, a gente está aberto a tentar alavancar novamente esse projeto. Tá? Então, é isso que eu gostaria de falar. Obrigada. Pode. Obrigada. Obrigada, Ana. Vou passar para a Jussara. Obrigada, Michele. Então, gente, meu nome é Jussara. Né? A Michele pediu para eu falar aqui um pouquinho sobre a minha experiência, em particular na ABC, na Academia Brasileira de Ciência, que eu fui membro afiliado durante 5 anos lá. Né? Mas eu queria falar mais amplamente. Né? Eu também, enquanto da computação, eu sou da casa, eu fiz graduação, mestrado, e o doutorado eu fiz fora. Então, enquanto eu estive no DCC, enquanto aluno e professor, eu não me senti discriminada. Mas eu me pergunto se eu realmente não fui ou porque eu simplesmente sou muito tapada. Eu sou. Né? Ou então porque eu sempre sou meio assim, eu delimito muito bem os meus limites. Eu lembro claramente, mas eu não me sentia mal por isso, mas eu lembro de, em laboratório, eu falar, espera aí, segura sua onda aí que você está me incomodando. Mas eu não achava, né, assim, o cara respeitava, tudo bem. Então, era meio que didático. Né? Você ensinava os seus limites, a gente vivia bem. Mas eu já me senti discriminada por de onde eu venho. Quando eu vim para cá, porque eu vim do interior, e quando eu fui para fora.
porque eu fui a segunda brasileira no departamento onde eu fiz doutorado. E eu sei que dói. Eu sei o quão ruim é quando você se sente menor por uma condição que é parte de você, que não tem como você tirar, e que não é verdade. Né? Então, eu sou muito sensível a essa causa, embora eu não tenha sentido esse tipo de discriminação. Aí a Raquel meio que queimou a história que eu ia contar, mas eu tenho uma história, e olha para você ver, né, na casa, eu não senti no DCC, mas eu sou do interior, já adiantei. Né? E meu pai era daqueles bem mais velhos, assim, aquele estereótipo. Então, o sonho dele de sucesso para a primeira filha, era casar e ser funcionário do Banco do Brasil. E isso que eu tinha que ser, casar e ser funcionário do Banco do Brasil. Nada contra ser funcionário do Banco do Brasil, mas eu seria muito infeliz, cara. Hoje eu seria muito infeliz. E eu tive muita sorte, aí eu me sinto privilegiada, porque minha mãe comprou a briga. Né? E demorou muito para ele reconhecer que ela estava certa. Demorou muito, porque quando eu tive que sair de casa para estudar, né, vestibular, Belo Horizonte, jamais. Nunca, Belo Horizonte, muito longe, nem a pau. Vai para Juiz de Fora, que é mais perto, tem a família lá, tem um olho lá, vai ficar em cima de mim, não tem problema nenhum. Pronto. Então, foi baby steps, então foi uma luta. Tá? Então, assim, eu entendo isso, e eu acho que a única coisa que eu posso passar da minha experiência é diversidade já está claro que traz produtividade. Isso é fato. Isso que a Raquel falou, né, da Cadence, do bônus, não é porque a Cadence ter pena da mulher e vão dar bônus para se chamar a mulher. Não, porque a mulher vai trazer produtividade, cara. Vai ganhar dinheiro, vai reverter em dinheiro, é óbvio. Tá? Então, isso é fato. Então, acho que todos nós temos que reconhecer isso. E a diversidade, aí eu vou além, não é só mulher, diversidade no geral. Tá? E saiba se impor, e saiba criar uma rede de apoio. Né? Existe muito foco nisso hoje em dia. Aí, trazendo o tópico que a Michele pediu para eu falar, que é da ABC, hoje a gente tem a primeira presidente da ABC Mulher, que é a professora Helena Nader, que era anteriormente presidente da Sociedade Brasileira para a Ciência. Não sei se vocês viram, na época da pandemia, ela deu várias entrevistas super impactantes. Ela é uma pessoa super legal. Então, ela está na luta pela ciência para a mulher. No CNPq, eu faço parte do comitê assessor para a ciência da computação, que aí é o comitê, aí não é tão interessante para vocês, meio que indiretamente, porque é o comitê que avalia os projetos dos professores. Então, tem muito a ver com a carreira dos professores. E existe uma preocupação muito grande de representatividade feminina no CA, nesse comitê. Hoje, nós somos 50% lá. E tem uma, que é a presidente do CA, que ela vai sair agora. E nós já estamos nos organizando, né, para tentar manter essa representatividade de 50% lá. Então, a gente precisa ter, né, para as mulheres, a gente precisa ter uma rede de apoio, né, nossa, interna. Então, isso que a Ana falou, de nós, professoras, né, estarmos sempre disponíveis para receber, porque, de novo, quem sente a dor sabe qual é. Né, só quem sente a dor. E aí vem a segunda palavra-chave, né, que eu tenho aqui, principalmente porque tem vários homens. A principal conferência nacional da minha área de pesquisa chama Web Media, que é Sistemas Multimídia e Web. O Web Media do ano passado, que foi em Curitiba, ele teve um evento satélite que foi muito impactante, que era Web Media for Everyone, né, que foi um painel. E a ideia é simplesmente fomentar a discussão sobre ações para que esse tipo de evento, no caso, web media, seja realmente para todo mundo. Então, foi um painel, tinha várias mulheres, muita discussão sobre gênero feminino, a mulher, né, a presença da mulher ali. Aí tinha pessoas representando, né, grupos que dão apoio a comunidades femininas em TI, etc. Mas teve uma pessoa que eu lembro que foi muito impactante, porque ela era mulher trans negra, em TI. Não vou nem arriscar falar empresa, porque eu vou errar, mas é uma empresa grande de São Paulo. E eu lembro claramente chorar na fala dela contando a história. E ela terminou a fala dela com uma palavra, que é a que eu vou falar aqui, que ela falou assim, que é a única que eu quero que vocês levem, que é empatia.
todo mundo é capaz de sentir empatia, que é de se colocar na posição do outro. E sentir, um pouquinho que seja. É claro que a dor inteira só... Então, eu queria fechar por aqui, só deixar esse recado para todo mundo, né? Vamos nos colocar na posição do outro um pouquinho e pensar se aquilo que você está falando não pode ferir. Às vezes, você não tem a consciência, né? Às vezes é tão natural. E aquele que está se sentindo ferido, bota os seus limites, cara. Fala aí, chuta a porta. Espera lá, está doendo aqui. Você tem que sentir. E cria sua rede de apoio, né? Precisar de ajuda, estou aqui. É isso aí. Obrigada, Jussara. Passar a palavra para a professora Gisele. Obrigada, gente. Bom, eu sou Gisele. Já foi dito tanta coisa que eu nem sei muito bem o que eu vou dizer, mas eu acho que eu vou compartilhar só duas coisas, né? A primeira é que, assim, eu também sou privilegiada, eu também vim de uma família pouco machista, tá? Meu avô era mais, mas meus pais sempre apoiaram tudo. Mas eu queria contar um caso. Quando eu escolhi para a universidade, eu queria fazer engenharia química. Meu sonho era ser engenheira química, sempre foi. E aí meu pai trabalhava na universidade, ele falou assim, eu vou levar você lá, você vai conversar com as pessoas, tal, vamos ver se é isso que você quer mesmo. Eu cheguei lá, e vieram 2 professores, né, mais velhos e tal, conversaram comigo, conversaram, explicaram, e no final eles falaram assim, mas eu acho que você não devia fazer engenharia química. Aí eu, né, aquela assim, mas você devia ter falado isso a primeira coisa, quando eu cheguei, né? Você explica tudo, e você fala assim, mas você não devia. Mas por quê? Não, engenheiro químico, trabalho, chão de fábrica, só tem homem. O que você vai fazer lá? Você é tão bonitinha aí, ó. O que você vai ficar fazendo lá? Eu saí de lá, assim, meio desnorteada, tá? Essa é uma história que eu lembrei dessa história, eu não penso nisso, né? Mas foi uma coisa que eu lembrei agora, que aí eu saí de lá, meu pai falou assim, é com você. Se você quiser ir, você vai. Se não quiser ir, você não vai. E eu não sei exatamente como que eu mudei de rumo, que eu fui parar na computação. Eu não fiz engenharia química, né? 4 anos depois, a minha irmã fez engenharia química e hoje ela é engenheira química de fábrica planta. Eu acho que foi uma coisa assim, né? Eu fiquei com medo, ela falou assim, agora eu vou. Né? Então, assim, acho que essa foi uma das poucas vezes que eu senti essa coisa não é para você porque você é mulher. E durante todo, né, o meu percurso profissional, eu acho que eu também não, né, igual a Jussara, se eu sofri, eu ignorei, porque, né, a mesma coisa, deu, levou. Então, acho que o deu, levou resolve a maioria dos nossos problemas, talvez por isso a gente sinta menos isso, né? Eu, né, sem falar nomes, mas desde que eu cheguei no apartamento, teve uma vez que eu sofri um preconceito, que não foi um preconceito, mas a pessoa chegou para mim e falou assim, eu queria te convidar para esse projeto, porque tem bônus se tiver mulher. Não, obrigada, não tem nenhum interesse. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que evitar. E a segunda coisa que eu queria dizer é que eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, a Isabela e a Clara. A mais velha tem 6 anos. Então, para mim, caiu mais a ficha de qualquer dificuldade de uma mulher, em qualquer área, qualquer emprego, quando eu me tornei mãe. Porque, antes disso, para mim, era, que besteira. Por que fica falando isso? Não é besteira. Justamente por todas as coisas que a Sandra colocou. Né? A gente é que faz o trabalho que ninguém quer fazer, a mãe é você. E não adianta você falar, o pai é igual. Não é, gente. Podia ser. Por mais que você divida tarefas, por mais que... A mãe é a mãe. Se ela quiser a mãe, é a mãe. Tá? E isso tem um impacto muito grande na vida da gente. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, como eu falei, caiu a ficha quando começou a acontecer comigo, de você não conseguir mais conciliar as coisas, porque você quer fazer tudo, mas você não consegue. Né? Eu durmo muito menos por causa disso, é uma coisa que eu estou repensando na minha vida,
Mas, para fechar essa parte, eu acho que tem uma coisa que eu sempre ouço, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é tudo que a gente vive hoje, né, desses estereótipos, é muito cultural. E mudar isso, quem vai mudar são as mães. O seu filho pequeno, né, você ensina ele que ele é igual, que ele tem que fazer a mesma coisa, que ele vai lavar a louça, que ele vai levantar, que ele pode pegar um copo d'água, e que ele tem que ser igual, né? Hoje tem muito menino que brinca de boneca. Você não vai ser pai? É a mesma coisa. Qual que é o preconceito? Então, eu acho que, né, vocês, como pessoas jovens e futuras mães, começa dentro de casa. Se a gente quer mudar culturalmente o que acontece, né, o Renato estava brincando comigo ali antes de começar que o mundo é feito de 50% de mulheres e 50% dos filhos das mulheres. E é verdade. Então, se a gente quer mudar tudo isso, é a gente que vai fazer isso, e, por mais que seja um trabalho de formiguinha, todo mundo dentro de casa fazendo isso, a gente vai longe. Tá? Então, assim, obrigada. Eu acho que, mais uma vez, só reforçar, tanto que todo mundo já falou, né, a gente está aqui como professoras, a gente sabe que o nosso privilégio, às vezes, o nosso limite não é igual de todo mundo. Então, qualquer coisa que vocês precisarem também, a gente está à disposição, a porta está sempre aberta. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Gisele. Vou passar a professora Olga. Gente, boa noite já. Eu vou ser muito, muito breve. Bom, eu também sou docente, sou professora aqui no departamento, já há um pouco mais de 10 anos. E esse ano a minha turma de graduação faz 20 anos de formados. E hoje, vindo para cá, eu lembrei do dia em que eu decidi fazer vestibular para computação, que foi em 1998, gente, há exatamente 25 anos atrás, né, um quarto de século. Aí eu lembrei desse dia, porque eu estava na dúvida se eu ia fazer Belas Artes ou Arquitetura, juro, pensei, era uma das minhas opções, era Belas Artes. Ou algum curso de exatas, né? E eu estava conversando com uma amiga minha, e ela me perguntou, e aí, amiga, você já decidiu o que você vai fazer? Eu falei assim, olha, computação ia ser legal, mas está muito concorrido, acho que eu não vou passar. E vocês já não devem lembrar, mas em 98 era o auge da bolha da internet, aquela primeira bolha da internet. Então, computação era um curso assim muito concorrido, a nota de corte do vestibular era muito alta, então era uma coisa que me intimidou, me inibiu, né? Só esse fator assim da competição, de ser uma coisa difícil, de ter muita gente querendo, me inibiu, eu não estava entendendo isso. E quando a minha amiga me falou assim, quando eu falei para ela, me respondeu assim, não, amiga, eu acho que você consegue, sim, se alguém for capaz de passar, esse alguém é você, com certeza. E aí eu pensei assim, depois que ela falou isso, eu realmente acho que eu consigo passar, né? E então hoje em dia eu olho para trás e eu penso, gente, por que eu fiquei com essa insegurança, né? Então assim, só tirava notão, ia bem em todos os simulados, né? Era uma coisa que eu queria fazer, mas eu assim, de uma maneira não consciente, assumi que eu não ia conseguir, né? Então, não sei, assim, a minha turma, né, de computação, em 40 alunos tinha 5 mulheres, né? E essa proporção, ao longo desses 25 anos, infelizmente, eu não vi mudar, né? Então, hoje eu recebo turmas de calouros, e a proporção é mais ou menos essa, gente, 10% a 20%, 15% ali. E é uma questão assim, que é um enigma para mim, porque eu acho que é uma área tão incrível, tão cheia de oportunidades, né? Tem uma diversidade tão grande de caminhos, né? Tem uma fartura tão grande assim, de oportunidades, de empregos e tudo mais. E as meninas não estão vindo para essa área, né? Então, é um enigma.
Hoje, a fala da reitora Sandra, da Raquel e das minhas colegas professores, elas são realmente uma aula para mim, né? Porque não é porque a gente é mulher que a gente consegue articular essas questões, né? Entender por que a gente tem certas inibições, né? Então, assim, isso tudo é um aprendizado, né? Porque fica parecendo, né, que a gente está meio que o homem é o vilão, né? O homem está o vilão da história, mas a questão é que é todo um conjunto de estruturas, né, de conceitos que a gente nem tem consciência direito, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essas conversas, né, colocar em palavras, né, articular nossas demandas, né, como mulheres, nossas questões, para nós mesmas, né? E não é só uma questão dos homens tomarem as atitudes corretas, né? É de todos nós conseguirmos mesmo formular o que são esses problemas, né? Então, queria agradecer muito a presença de todos e vamos abrir para a pergunta? Gente, infelizmente, por causa do tempo, a gente não vai poder abrir para perguntas, mas eu queria reforçar a fala de todas. Nós estamos aqui disponíveis para quem precisar. Se quiser somente conversar, trocar ideia, pode procurar qualquer uma de nós, tá? Inclusive a Raquel, né, tendo essa visão de ex-aluna e agora numa empresa. Então, agradeço a participação de todos. E eu gostaria também de agradecer, nesse Dia das Mulheres, todas as nossas... o nosso apoio, né, todo o apoio que vocês estão dando para esse evento, você, Gilmara, Renata, nesse dia, feliz Luciana, feliz Dia das Mulheres, e muito obrigada a todos e todos, né, por assistirem, por ter ficado um pouquinho mais aqui do painel. Muito obrigada. Tchau.